E aí, pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre um tema muito polêmico, sobre por que os júniores estão desaparecendo e como você pode reagir com isso. Então, bora pro vídeo. Você já percebeu que a maioria das vagas que aparece para júnior lá no LinkedIn, qualquer outro site que você pesquisa, quando você vai ver lá quais são os requisitos para vagas, você acaba desanimando, você, caramba, isso aí é um júnior ou é um pleno? O que que é isso aí, né? Nesse vídeo eu quero falar com você o que que o mercado está pensando, o que que o mercado acha, né, do júnior. E você como júnior, né, como alguém que está entrando nesse mercado, pode se preparar para poder quebrar essa barreira. Eu peguei um dado aqui, ó, e esse dado eu acho interessante. São quase 800 mil profissionais que são apontados, né, para o ano de 2025, para a área de TI. Mas quando você entra no LinkedIn e vai procurar uma vaga, começa a procurar uma vaga remota, até mesmo uma vaga presencial para júnior, você vai deparar que eles vão pedir várias stacks que você conheça. Vamos supor, você vai para uma vaga de front-end lá, aí de repente você está pesquisando a vaga lá e aparece que você tem que ter um conhecimento com Nest, ou conhecimento de MySQL. Os caras estão misturando um pouco de conhecimento de back com front. Então, às vezes, e o cara que está entrando agora na programação, o cara depara com isso, o cara fica assustado. E é de se assustar mesmo, porque você está começando. Você está fazendo migração, você às vezes, né, assim como eu, estava numa área, você está vindo para a área de programação e você quer, né, você pegou um curso aí, né, você estudou sozinho para um certo framework, sabe, por exemplo, React ou sei lá, para Python, e você começa a estudar, começa a fazer alguns projetos e se sente preparado para ir buscar uma vaga. Aí quando você chega no LinkedIn lá para pegar uma vaga, você olha e você até desanima, né? Então, pensando nisso aí, eu quero fazer esse vídeo aqui para poder para te ajudar e para te alertar. Vamos lá. Vamos parar para pensar aqui. Nos últimos 4 anos, né, o mundo passou por um período aí de todo mundo conhece que foi um período que deu um boom de programação, porque precisava de pessoas para construir aplicativos, para construir sites, porque o comércio em geral, ele foi obrigado a vender por demanda online. Então, todas as empresas tiveram que se adaptar. Então, aquele boom de programadores, de pessoas que vem aqui fazer um curso aqui de 6 meses e você vai se tornar um programador, ou pessoas que perderam emprego ou tiveram que ir para essa parte online, então viram na programação uma forma de poder entrar. Isso tudo mexeu com o ecossistema, tudo isso mexeu com o mercado de programação em geral. E depois que o mundo acalmou, depois que o mundo saiu dessa situação que todo mundo conhece, você vê que teve um grande número de pessoas que foram mandadas embora. Então o que aconteceu? O pessoal passou a peneira. E nessa peneira aí, a galera que conseguiu se destacar, pessoas que conseguiram uma certa experiência nesse momento, permaneceram nessas empresas. Algumas delas provavelmente devem ter sido. Algumas dessas pessoas foram promovidas para pleno e o pleno para sênior. E o júnior, né, o cara que era estagiário, o cara que era júnior, que tentou ficar naquela posição ou tentou subir e não conseguiu, ele foi o primeiro que passou no corte. E outra coisa também que também foi crucial, cara, para essa situação que a gente está vendo hoje em dia, é a questão da inteligência artificial, que hoje ela anda lado a lado com a programação. Então, se junta esse boom que teve e mais essa integração com essas IAs aí que estão aumentando a produtividade. Então, para um júnior hoje ele vir com pouco conhecimento, com pouca coisa, é difícil. Então, com os dois aspectos desse boom de profissional e essas IAs, fazem com que os júniors, as pessoas que querem entrar nessa área da programação, tenham um obstáculo, uma barreira absurda, cara. E é absurda mesmo, cara. Eu fiquei um tempo, né, programando, fazendo freelances mesmo. E tentei entrar no mercado por um tempo, cara, e eu senti muita dificuldade. E quando você olhava para fora do Brasil, algumas oportunidades, tinha lá júnior, pleno, normalmente essas empresas querem que você esteja morando lá, e quando você vê uma vaga remota para trabalhar para fora, normalmente eles estão procurando alguém que tenha uma capacidade tipo pleno, sênior, entendeu? E um conhecimento bacana em inglês, para você conseguir sair daqui e trabalhar remotamente. E o mais doido disso tudo aí é o seguinte, nesse meio, nesse boom aí de empresas contratando, empresas demitindo, IA, veio também uma enxurrada de cursos, né?
muitas pessoas oferecendo cursos, e dentre esses cursos, né, o chamariz, né, o gapzinho para pegar a galera, é aquela promessa: não, venha para a programação, você vai ter um salário de 5 mil trabalhando em casa e tal, e em 6 meses você vai estar empregado. Então tudo isso trouxe pessoas, isso tudo contribuiu para que o mercado ele reagisse de forma, né, que a gente está vendo hoje. Então subiu-se a régua para se querer um júnior, porque hoje eles querem uma pessoa que tenha uma base, vamos supor, um front-end. O cara vai ter que conhecer algumas ferramentas como Angular, como Vue, Vite, React Native. Então o cara tem que ter, ou passou por alguma dessas ferramentas, ou tem alguma experiência com alguma dessas ferramentas, para poder tentar alguma vaga. Então você vê que o negócio ficou mais doido. A minha dica para você que está nessa situação aí, que já mandou vários currículos para muitas empresas e você só recebe aquele e-mail, né? Agradecemos o seu contato, mas infelizmente o seu perfil não se encaixa, né? Nessa aquela lenga-lenga do RH. Cara, então é o seguinte, mano. Aproveite esse tempo, se você tem esse tempo. Comece a desenvolver projetos, mas projetos reais mesmo. Na sua cidade mesmo aí, vai atrás de alguma empresa, às vezes um tio, alguém que tem uma empresa aí, e desenvolva um site, desenvolva um sistema, entregue produtos reais para empresas reais para o dia a dia mesmo. Isso tudo vai ser válido para o seu portfólio. Porque quando você cair lá na peneira do RH, lá, um tech hunter da vida, ele vai ver as ferramentas que você desenvolve, você sabe trabalhar, e na hora que for ver as suas experiências, às vezes você não tem nenhuma experiência em alguma empresa, eles vão ver quais são os seus projetos reais. E às vezes essa empresa que está te contratando ou que pretende te contratar trabalha com uma empresa, ou trabalha com um projeto que é algo que você já fez, por exemplo. Você mandou um currículo para uma empresa que trabalha com, sei lá, prestação de serviço para indústrias, e você desenvolveu algum site, ou desenvolveu algumas ferramentas, algumas coisas que vão servir para esse tipo de nicho. Tudo isso aí vai pesar no teu currículo. E outra coisa também é que muitas pessoas pregaram nesses últimos anos aí sobre a utilização de faculdade ou não, se você deve fazer uma faculdade ou já ir direto para programação e, enfim. O meu conselho para vocês aqui é: se você pode fazer uma faculdade, nem que seja à distância, faça. Então você concilia a sua vida, né, de programador, de estudo, né, de programação, com uma faculdade. Para quê? Para você se destacar. Porque cada vez mais a concorrência nesse âmbito vai ficando acirrada. E com o crescente, né, da inteligência artificial, a gente vê, às vezes, uma empresa pagava aí tantos mil para poder fazer um site, fazer uma coisa simples. Hoje ela, com uma inteligência artificial, o cara coloca lá $10 de crédito no sistema, aquela IA vai entregar para aquela empresa um site que precisaria contratar um programador ou uma equipe para poder fazer aquilo lá sei lá, em 4, 5 semanas. Então a gente precisa entender o lado da empresa. A empresa ela precisa de profissionais, certo? Só que a empresa também precisa gerenciar os custos dela. Se ela consegue gastar menos, com menos mão de obra e entregar a mesma coisa, então o que a gente pode fazer do nosso lado como programador? A gente precisa aprender a dominar essas ferramentas de IA para a gente poder oferecer: não, me contrate aqui, eu sou júnior, mas eu sei usar essa ferramenta de IA, eu sei usar essa ferramenta de IA, eu sei usar esses frameworks. Então você começa a se valorizar e como uma solução. Você vai: não, eu estou aqui, eu estou disposto a trabalhar para você, e essas são as ferramentas que eu tenho. E outra coisa, cara, a demanda por profissional de, né, programação, ela não vai se extinguir por causa da IA. O que eu acredito, o que eu penso quando eu vejo esse cenário de 2022 para cá, é que a IA veio para aumentar a produtividade, entendeu? Tem muitos IAs aí que já fazem bastante coisas, só que fazer uma coisa muito específica, uma coisa muito, não, uma empresa que é algo, sabe, uma caixinha daquele jeito, a IA ela vai poder entregar às vezes muito perto disso, ou às vezes conseguir chegar bem perto, mas precisa de um programador, precisa de alguém supervisionando, alguém fazendo os prompts, alguém fazendo os inputs nessas IA para poder entregar aquilo. E outra coisa também vai precisar também dessa parte de manutenção, dessa parte de alinhamento com o cliente e o sistema que você está desenvolvendo. Então são muitas vertentes, muitas situações que a gente precisa entender. E uma coisa é certa, pessoal: muitas pessoas que já, sei lá, veio, fez um curso aí de 6 meses, fez um site, alguma coisinha, às vezes ele se sente preparado, mas quando ele se depara mesmo com o cargo mesmo, ele vê as cobranças,
né, aquilo que o tech lead, o pessoal da empresa vai solicitar dele, às vezes ele se sente ameaçado e às vezes até vai até sentir aquela síndrome do impostor, né, que ele está no cargo, mas ele não tem aquela capacidade. Então, para você quebrar isso, para você conseguir romper esse abismo entre, você se sentir preparado para uma vaga realmente, você conseguir entregar algo para a empresa, você precisa ter um portfólio com vários projetos validados, projetos que a empresa vai olhar para você e falar, não, esse profissional aqui, às vezes ele não tem uma experiência válida em alguma empresa, mas ele já tem experiência com situações reais do dia a dia. Então, isso aí vai validar o seu currículo. Outra coisa também que você pode fazer para ir melhorando, você pode contribuir com projetos open source. Depois você pesquisa na internet como você pode contribuir com isso, na linguagem que você trabalha. E o principal, cara, o principal que eu aprendi depois de um tempo, cara, você precisa de network. Entre aí em Discords, onde tem pessoas, né, pessoas da comunidade de programação, Telegram, Facebook, e onde você conseguir entrar, que você vai ter acesso a outros programadores, outras pessoas que compartilham da mesma linguagem, do mesmo viés teu de programação. Você entra ali, você estando no meio, ajudando, trabalhando com aquele pessoal, você vai conseguir se inserir e certamente quando ele souber de alguma vaga, você vai ser indicado para isso. Então, pessoal, o jogo é injusto. O negócio aí, como o pessoal, as empresas, IA, tudo isso aí elevou a régua, então a gente precisa aprender a jogar esse jogo. Então comenta abaixo aí, se você já passou por alguma entrevista, você já passou por alguma situação desse nível aí, de você já mandar um currículo e te devolver falando que você não atende as expectativas, ou você já chegou a entrar em uma entrevista, chegar a certo ponto da entrevista e o entrevistador falar para você que infelizmente, né, você não vai atender as qualificações necessárias e tal. Comenta abaixo, vamos compartilhar essa experiência aí. Às vezes a experiência que você teve aí vai dar um gatilho, despertar os nossos colegas aqui na comunidade. Mas não é mais, pessoal, o vídeo é isso mesmo. O vídeo aqui é dar um alerta e abrir os olhos de você. Se você está nessa pegada, se você chegou até aqui nesse vídeo, o meu conselho para você é isso. Se prepare que daqui para frente a tendência é que o mercado fique mais exigente nesse aspecto e que ele tenda a procurar profissionais que tenham mais qualidade na questão de saber se comunicar, de saber usar as ferramentas e ser uma pessoa mais versátil. Não adianta você, não, eu sei só uma linguagem, eu sei só um framework. Eu quero concluir esse vídeo aqui falando que você precisa se desprender daquilo que você já aprendeu, é válido, mas você precisa aprender mais frameworks, mais outras linguagens, não de forma aprofundada, mas pelo menos você saber. Você precisa ter uma noção que existe outras vertentes, outros caminhos que você pode chegar. Porque numa experiência que tive agora numa empresa no mês passado, foi o seguinte, que eu tinha uma bagagem, né, e quando eu cheguei lá, me deparei com uma linguagem chamada TypeORM. ORM, né, é um ORM para a parte de tabelas, de banco e tal. E eu tinha ouvido falar e nunca tinha mexido. Então, nessa experiência, eu trabalhei com isso e eu achei muito válido e até entendi por que a empresa usa isso. É muito mais verboso, mais, entre aspas, trabalhoso, só que é muito mais versátil e modular para a empresa trabalhar com aquilo. Então, eu gostei tanto foi um choque, mas eu gostei tanto disso que eu trouxe para minha vida como programador. E dos meus projetos daqui para frente, eu estou usando essa tal de TypeORM, que eu achei muito legal. Então é isso aí, se você é júnior, pleno, não sei qual é a sua base no momento, e o que você está enfrentando. Se você entrou nesse vídeo aqui, provavelmente você se deparou com essa indagação. Então, rompa esse ceticismo e vá além e você possa dobrar, né, a aposta com a IA e você possa dominar essas ferramentas. Então, se você gostou do vídeo, deixa aí o like aí. Muito obrigado por seguir até aqui. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Falou!